Estudo Bíblico 1 Coríntios 4, versos 1 a 21. A posição de Paulo. A incompreensão em relação ao papel dos pregadores na obra de Deus era um dos principais problemas dos coríntios. Para corrigi-los, Paulo usou como exemplos a si mesmo e a Apolo. Ele discutiu sua relação com Deus, sua relação com o mundo e sua relação com eles. Paulo e sua relação com Deus, capítulo 4, versos 1 a 6. Paulo era um administrador de Deus, incumbido de administrar sua preciosa revelação. Como tal, Deus era seu juiz. Ele não estava sujeito nem aos irmãos coríntios, nem a si mesmo. Uma vez que nenhum ser humano está qualificado para avaliar os servos de Deus, ele não permitia que as críticas o impedissem de cumprir as tarefas dadas por Deus. Uma vez que o homem pode facilmente enganar-se e convencer-se de que está certo quando não está, ele não tinha confiança em sua própria aprovação. Seu brilho, sucesso, eloquência e popularidade eram insignificantes porque Deus julgaria somente sua fidelidade. Paulo e sua relação com o mundo, capítulo 4, versos 7 a 13. Paulo contrastou sua própria aflição com o triunfalismo deles. Enquanto eles se imaginavam ricos e sábios, Paulo era a escória da terra. Com ironia, ele os fez envergonharem-se de seu orgulho. Que pena que nós, os apóstolos, não sabíamos que a vossa dispensação de glória já tinha começado. Pela ironia, Paulo demonstra aos coríntios a insignificância das preocupações deles e a injustiça da crítica que lhes dirigem. Alguns coríntios se imaginavam superiores em fé e sabedoria, mas agiam assim porque não compreendiam o significado verdadeiro de ser louco por causa de Cristo. Os coríntios acreditavam que eram tão abençoados que se imaginavam acima de todos os outros. Eram arrogantes por causa de suas bênçãos. Mas Paulo revelou o problema central da igreja em Corinto. Os cristãos não reconheciam que, na verdade, eram muito fracos. Hoje, muitos tentam tornar o cristianismo um meio de buscar a grandeza mundana. Cristo não prometeu sucesso e prosperidade exclusiva nessa vida, e aqueles que pensam de outra forma devem reler os versos 7 a 13. Paulo e sua relação com eles, capítulo 4, versos 14 a 21. Por evangelizar Corinto, Paulo se tornou, em certo sentido, pai espiritual deles. Versos 14 e 15. O coração pastoral de Paulo se revela nessas palavras. A linguagem severa da passagem anterior não tinha por intuito fazer aqueles crentes se sentirem inferiores, mas servia para despertar a sensibilidade deles para com a verdade. Paulo esperava que o imitassem como ele imitava Cristo, e os disciplinava quando necessário. Os coríntios se jactavam de sua lealdade a Apolo, a Pedro e a outros, dando a entender que eles não tinham necessidade de Paulo. O apóstolo, porém, relembrou-lhes de que seu relacionamento paternal com eles era ímpar e que eles não tinham razões para atacá-lo. Timóteo tinha partido antes que fosse escrita essa epístola. Um grupo de crentes de Corinto tinha argumentado que Paulo só era ousado quando estava ausente e que ele temia enfrentá-los face a face. 2 Coríntios 10, 1 e 2. Ele tinha-lhes enviado Timóteo, verso 17, aparentemente para evitar um confronto amargo, mas ele não hesitaria em vê-los pessoalmente. Deles dependia o que aconteceria quando aquela visita tivesse lugar. Verso 21, 2 Coríntios 13, versos de 1 a 10.